desenvolvimento da humanidade, ele trouxe consigo diversas questões. Algumas delas foram boas, como a melhoria da expectativa de vida, né, a melhoria de acesso à saúde, maior produção industrial, maior produção agrícola, mas, no entanto, tiveram alguns problemas que vieram junto com esse desenvolvimento, que foi a expansão populacional nos centros urbanos, porque a população que antes ficava focada, né, mais na parte rural, acabou vindo para os centros urbanos, que era onde eles tinham acesso a esses novos recursos e também acesso ao emprego. E a qualidade de vida em si era melhor nos centros urbanos. O problema é que essa migração, né, do rural para o urbano gerou um grande boom populacional nesses lugares, e isso gerou um aumento da demanda por recursos naturais. Para o objeto desse estudo, a gente vai tratar dos recursos naturais usados para a geração de energia elétrica. E esse aumento de recursos, apesar de também ter sido aumentada a produção de energia conforme os anos foram passando, pois especialmente no Brasil houve bastante investimento no setor hidrelétrico, a infraestrutura não acompanhou, né? E a gente já teve alguns casos, problemas, né, na infraestrutura que geraram blackouts, né, apagões por vários dias. Tivemos recentemente o problema com uma empresa em São Paulo que ficou alguns dias sem fornecer energia por causa de chuva. E tivemos em 2020 o caso no Amapá, que acho que foi mais de 20 dias que ficou sem energia. Então, a energia solar, ela surgiu como uma opção tanto na questão econômica, de você ter uma economia de energia ali utilizando o sistema fotovoltaico, quanto na questão de você ter um backup, né, você descentralizar o fornecimento de energia que antes era exclusivo da concessionária, você descentralizar ele para uma fonte que você pode ter na sua casa. Você pode instalar os painéis ali e esses painéis vão te suprir uma certa quantidade de energia. E dependendo do quanto você consome e quanto de painéis que você utiliza, você pode gerar um excedente de energia que é devolvido para a rede da concessionária e te gera créditos. Esses créditos podem ser utilizados para abatimento na energia de descontos, né? E o objeto desse estudo específico nosso é especificamente este. A gente vai analisar a implantação que foi feita desse sistema fotovoltaico numa instituição religiosa. Foram instaladas usinas em 4 templos e o excedente gerado por essas usinas vão ser usado como crédito para abatimento na conta de energia de outros 39 templos que são todos do mesmo CNPJ, né? São todos interligados ali. E esse seria o objeto de estudo. Existem alguns poréns na energia fotovoltaica, que um dos grandes problemas atuais é o custo. O custo de implantação é alto, não é um custo baixo, e existe uma manutenção que também tem que ser feita, e também a questão da eficiência, porque os painéis solares, o melhor que tem disponível atualmente, ele deve ter eficiência de 23%. Os outros, o resto da energia é desperdiçado em calor, em reflete, tem várias outras questões que foram expostas no trabalho. Então, mas o foco do trabalho é a gente analisar a viabilidade econômica. A gente vai pegar um período e vai analisar se o que foi economizado de energia elétrica nesse período foi viável economicamente frente ao investimento inicial. Olá, meu nome é Davi. Agora a gente vai abordar a fundamentação teórica, que é o referencial teórico ou revisão bibliográfica do trabalho. Aqui serão abordados os principais características e conceitos das diferentes fontes alternativas e o atual cenário de aproveitamento do sistema fotovoltaico no Brasil e no mundo. Nesse sentido,
foi apresentado os diferentes termos desse sistema e as suas principais vantagens e desvantagens. Dentro da especificação do sistema fotovoltaico, a gente iniciou com as definições da matriz energética e matriz elétrica, suas diferenças na definição. Em seguida, as fontes alternativas e energia renovável, tendo as suas características de funcionamento e operação e as principais vantagens e desvantagens. A energia solar fotovoltaica também foi apresentado no trabalho a sua cronologia, ou seja, desde quando ela foi desenvolvida essa tecnologia e o seu aprimoramento, assim como a sua aplicação e desenvolvimento. Em seguida, a gente tem a apresentação dos diferentes equipamentos auxiliares que compõem o sistema fotovoltaico, a sua eficiência, como que se dá o funcionamento, a sua aplicabilidade e o panorama atual, que seria do mercado atual, do Brasil, no mundo e também na região metropolitana de São Paulo. Da preocupação econômica, a gente tem um impacto ambiental. Então, tem autores que nos trazem aí questões relevantes, como, por exemplo, o consumo de materiais na fabricação das placas fotovoltaicas, a maneira como a gente vai estar descartando essa placa futuramente. Então, são pontos relevantes que podem ditar-se a viabilidade ou não dessa aplicação dessa energia fotovoltaica, né? E também entra a questão econômica, que é um dos pontos que acaba muitas vezes gerando inviabilidade dessa aplicação por conta de ser um custo elevado, um custo inicial alto. Também nesse trabalho a gente avaliou a questão geográfica, né? Dependendo da região do país em que a gente está, pode ser viável ou não, ter mais incidência de luz, de sol ou não. Esses são pontos que nos auxiliaram a chegar a uma conclusão de viabilidade desse projeto. Olá, meu nome é William, eu sou estudante de Engenharia de Produção da Univesp e vim aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso nesse semestre. Considerando a crescente demanda por fontes de energia renováveis, eficientes e com menor impacto ambiental possível, nós nos propusemos analisar as vantagens e desvantagens da expansão de um sistema de energia fotovoltaica em templos de uma instituição religiosa localizada no interior do estado de São Paulo. O objetivo foi verificar, por meio de um estudo de caso, a viabilidade econômica da mudança do sistema convencional, com todas as instabilidades inerentes, para um sistema com usinas fotovoltaicas no padrão on-grid. Inicialmente, nós buscamos na literatura o panorama da situação energética atual nos contextos nacional e mundial e verificamos que o Brasil está na vanguarda em relação à exploração das fontes renováveis. Enquanto no mundo predominam as não renováveis, no Brasil existe um equilíbrio maior. Dentro da energia solar, abordamos o potencial do país em razão da grande incidência solar e também as tecnologias atualmente utilizadas para a fabricação das células. O silício é o material mais usado em razão da abundância, da eficiência energética, da estabilidade e da adaptabilidade. Entre as vantagens que podemos apontar para os painéis fotovoltaicos como alternativa energética, além do fato de serem renováveis e sustentáveis, elencam-se os custos baixos no longo prazo, dados a gratuidade da energia solar e os baixos custos de manutenção, a independência energética das fontes não renováveis, que estão sujeitas às oscilações de preço e instabilidades políticas, e também a versatilidade, já que pode ser aproveitada tanto em pequenos sistemas residenciais quanto em grandes usinas. Entre as desvantagens e desafios atuais estão a dependência de condições meteorológicas favoráveis, os custos de instalação ainda altos, apesar do constante barateamento dos painéis, a dificuldade de armazenamento de energia, principalmente em relação aos casos em que o sistema não é on-grid, e os impactos ambientais de extração e processamento do silício na fabricação e no descarte das placas.
Além disso, também a eficiência da conversão energética, que ainda é pequena em comparação com outras fontes de energia. Após a pesquisa bibliográfica inicial, nós procedemos com a coleta dos dados de consumo de energia antes e depois da instalação dos painéis já existentes em 4 templos da instituição. Nós comparamos os custos antes da instalação, ocorrida em março de 2023, com os custos posteriores, levando em consideração os créditos gerados na operação das 4 micro-usinas. Analisando os resultados, pudemos verificar entre os anos de 2022 e 2023 uma economia de mais de R$37 mil, o que representa cerca de 36,5% do que seria gasto sem a intervenção. Considerando o custo inicial de instalação de R$479 mil e o aumento no preço do quilowatt-hora de energia que houve nesse período, de cerca de 23,3%, nós pudemos simular esse mesmo aumento para os próximos anos e assim projetar o prazo de payback do investimento para o fim do terceiro trimestre de 2026, ou seja, de 3 anos e meio a 4 anos a partir da instalação. Como a vida útil das fotovoltaicas, das placas fotovoltaicas, gira em torno de 20 a 25 anos, podemos concluir então que o investimento é economicamente viável e o projeto de expansão para os demais templos pode ser realizado. Então, resumidamente, foi esse o nosso trabalho. O objeto de estudo foi a instalação do sistema fotovoltaico em 4 micro-usinas, instalado em 4 templos religiosos. Esses templos religiosos, eles vão fazer a distribuição dos créditos para mais 40, templos religiosos. Então, de 4 usinas instaladas com gasto de em torno de R$470 mil, se espera, pelo estudo, que a gente alcance o retorno financeiro, aquilo que foi investido, em torno de 2 anos e meio, no máximo. O funcionamento da usina, apesar do investimento inicial ser alto, ela vai trazer um retorno, porque os gastos com energia tendem a aumentar no decorrer dos anos. Então, quanto mais aumenta esse gasto de energia, quanto mais sobe a energia elétrica, melhor vai ser o retorno dos investimentos. Além disso, além da instalação do sistema e o retorno financeiro das instalações, e você tem ainda a melhoria da usabilidade dos templos. Por exemplo, com a instalação do ar-condicionado, desde que a instalação desse ar-condicionado esteja dentro da carga determinado pela própria concessionária local. A gente tem um exemplo que um desses templos também foi instalado o ar-condicionado e houve um aumento, na verdade, pequeno de carga. Mas, ainda assim, mesmo com o aumento de carga, de um só templo religioso dessas igrejas, uma igreja só, ainda a gente tem um retorno financeiro em 2 anos e 6 meses. A partir daí, vai ser pensado como eles vão, a partir do retorno financeiro, desde que eles alcancem o retorno financeiro, eles vão ter um crédito gerado e utilizado pelas igrejas, gerando economia. A gente observa como são 4 usinas e 44 unidades, a gente vê que não vai ter crédito sobrando, vai ter sim economia de gasto de energia. Então, acho que esse trabalho ele demonstra sim de como é viável a instalação de energia fotovoltaica. Então, dificilmente você vai ter um retorno financeiro nesse tempo, Normalmente os retornos financeiros são base de 4, 5 anos, Mas nesse caso, se as condições continuarem adequadas como estão, o retorno financeiro vai se dar em 2 anos e 6 meses. Olá, eu me chamo Milton e o objetivo aqui é apresentar os dados de consumo e custo dos 43 templos que foram divididos em 4 usinas fotovoltaicas. O idealizador do projeto considerou dividi-las em 4 micro-usinas e ele fez a tabulação do consumo e valor mensal de tarifa antes e depois do processo de transição energética. Esse processo começa em agosto de 2022
e vai até 2023, tá? Eu vou compartilhar aqui para a gente entender os dados. Aqui foram todo o registro feito, toda a coleta de dados feita pelos 43 templos, considerando o período antes e pós-transição. E lembrando que a instalação do sistema fotovoltaico foi feita em março e maio de 2023. Então, nós temos dois cenários, antes e depois da transição energética. Antes da transição, considerando de agosto de 22 a maio de 2023, todos os templos, as quatro micro-usinas tinham um consumo de 14.420 quilowatts em média. Tá? E o custo desse sistema, até dentro desse período de 7 meses, foi de aproximadamente 13.317. Então, ao lado nós temos um gráfico dos dados de consumo do sistema hidroelétrico e o custo médio de cada usina. No próximo cenário, a gente vai considerar o pós-transição energética, ou seja, a partir de março de 2023, houve a instalação do sistema hidroelétrico. Então, a gente tem aí que o consumo total das quatro micro-usinas subiu consideravelmente, de 14.420 para 17.200. Porém, o custo alterou, que eram de 13.000, caiu para 11.352. Então, nós temos aí o gráfico de cada uma das micro-usinas, o consumo, né? O gráfico de consumo de cada uma das micro-usinas, e do lado o custo médio mensal do sistema fotovoltaico para cada micro-usina. Agora, na situação atual, eu tracei um paralelo do consumo hoje, sendo pago, o custo dele pago em, se ainda estivesse no sistema hidroelétrico, quanto ele custaria, ou seja, sistema hidroelétrico, hoje o sistema estaria pagando uma tarifa de 15.652, ou seja, o quilowatt-hora do sistema da CPFL hoje está em torno de 91 centavos. Já o sistema fotovoltaico, o sistema é fixo de 66 centavos, ou seja, o custo sairia 10.330. Considerando que o valor de investimento no sistema em março e maio de 2023 foi de 479 mil, dividido em 42 parcelas, que é o período de pagamento desse valor, o preço médio aí das parcelas é em torno de 11.405. Considerando o valor dessa parcela, os valores mensal pago a CPFL antes da transição energética, que era de 13.317,45, a parcela do sistema fotovoltaico é 17% inferior ao que era pago 2 anos atrás. E comparando a hipótese de que o consumo atual de 17.200 kW tivesse que ser pago no sistema de hidrelétrica, essa tarifa seria 37% superior ao valor do parcelamento, conseguindo assim romper com o monopólio do fornecimento de energia elétrica, restando ainda para o sistema mais 21 anos e meio de consumo de energia fotovoltaica a custo zero. Informações essas que referendam o objetivo do nosso trabalho, que é provar a viabilidade econômica do sistema de geração de energia fotovoltaico desse estudo de caso. Consequentemente, isso corrobora com tudo aquilo que o trabalho se propunha. Okay?